nosso Deus. Antes de orarmos, pedindo as bênçãos de Deus para esse tempo na palavra, gostaria de reconhecer os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui do meu lado direito? Alguém nos visitando? Não? Todos de casa? Amém? Desse nosso lado esquerdo, do meu lado esquerdo, aliás, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Eu sei que temos o David, né? Ali atrás, e a esposa. Sejam bem-vindos. Na frente também. Qual é o seu nome? Robertson. E a sua esposa ao lado? Paula, prazer, sejam bem-vindos. Assim que acabar o momento do culto, a pregação, vocês podem se dirigir ao balcão, nós temos uma lembrancinha para vocês, tá bom? O balcão ali vai ter um diácono para passar para vocês essa lembrancinha. Então vamos orar, já orar também pelos nossos visitantes e pela palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Oremos. Pai amado, obrigado por sua misericórdia, agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bom, cantamos do seu amor, representamos o seu grande e profundo amor através da ceia do Senhor, quando o Senhor entregou o seu corpo, sua carne, para ser moído pelos nossos pecados, derramou o seu sangue para proporcionar a nós o perdão, o livramento da consequência dos nossos pecados, e nós te damos graças porque sabemos que somos indignos, não merecemos, porque temos um coração pecador, nossa mente, os nossos pés se apressam para o mal, mas ainda assim, na sua graça, na sua bondade, o Senhor estendeu a nós esse favor, através do seu Filho nos dar acesso a esse perdão tão maravilhoso, ó Pai. Nós te agradecemos por tamanho sacrifício, também te agradecemos por poder estar aqui reunidos como um corpo para te exaltar, para te louvar. Agora eu suplico, Senhor, através da sua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, que por meio dela o Senhor transforme as nossas vidas. Te agradeço por tudo e peço também pelos nossos amigos visitantes que têm chegado. Abençoa cada um deles, abençoa suas famílias e que também eles possam, ó Deus, sair daqui transformados por sua palavra. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos estudado sobre os atributos de Deus, já caminhando para o final dessa série. Hoje nós estaremos estudando sobre a onipresença de Deus. Onipresença de Deus. E o livro de Jeremias tem nos dito acerca de estudar a nossa glória, é conhecer o nosso Deus, estudar a pessoa do nosso Deus. E em Jeremias 9, 23 ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo, e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Portanto, a nossa glória é conhecer, é aprender, é realmente aprender mais sobre esse Deus, esse que é o Criador de todas as coisas, esse Deus que é justo, que é misericordioso. E nós já temos estudado alguns dos atributos, os comunicáveis, e agora temos focado nos atributos incomunicáveis. Nós sempre afirmamos que Deus é soberano. Mas por que Deus é soberano? Ele é soberano porque Ele é onisciente, como nós vimos na última mensagem, Ele sabe todas as coisas, o conhecimento dele não é simples, não é raso, mas é um conhecimento profundo. Ele sabe tudo, Ele conhece todas as opções, vamos dizer assim, as probabilidades, e Ele, na sua sabedoria, escolhe qual é a melhor. É Ele quem define tudo, Ele conhece todo o pensamento, Ele conhece, nós vimos lá no Salmo 139, nós vamos para lá logo mais, Ele conhece até aquela palavra que não sai por nossa boca, né? Vem na mente, Ele já conhece. O conhecimento do Senhor, Ele está em todo lugar, Ele sabe todas as coisas, e Ele é soberano porque é onisciente, é onipresente, e mais tarde, na próxima mensagem, nós vamos falar sobre a onipotência de Deus. Ele tem todo o poder, e por isso, então, nós falamos que Deus é soberano. Nada pode limitá-lo, Ele tem acesso a tudo e a todos. E quando nós falamos de onipresença, esse é um termo que não está nas Escrituras, você não vai encontrar na palavra de Deus esse termo onipresença, assim como nós vimos quanto à onisciência, são termos que foram criados. Essa palavra vem do latim, hominem e presentia, que então significa presente em todo lugar.
Então a Bíblia, ela traz para nós essa ideia de que Deus está em todo lugar, presente. Porém, essa palavra, como eu disse, ela não é descrita, ela não é usada, né, nas Escrituras. A onipresença de Deus, ela não pode ser confundida com o que chamamos de panteísmo. Existe essa ideia, esse ensino que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Que Deus é a pedra, Deus é a árvore, Deus é o passarinho. Tudo é Deus. Não, né? Os índios, né? As tribos têm essa visão de adorar tudo, adora a árvore, adora tudo. Não, Deus não é tudo. Deus é um só, Ele é trino, né? Se divide em 3 pessoas, mas Ele está em todo lugar. Ok? Então, não é uma ideia panteísta. Não confunda isso. A Bíblia apresenta Deus como aquele que está em todos os lugares, não está limitado. Ele está presente em toda parte, na plenitude do seu ser, do seu conhecimento e do seu poder e de sua autoridade, de modo que nada se esconde da sua presença ou escapa do seu controle. Deus está presente em todo lugar. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, Salomão diz assim: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Salomão está reconhecendo que Deus está em todo lugar, e Ele não pode ser contido, né, em apenas um lugarzinho. 2 Crônicas 2,6, ele diz, a palavra diz: no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus, até o céu dos céus, não podem conter? E quem sou eu para edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele, reconhecendo a grandeza de Deus? Isaías 66:1 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Jeremias também diz acerca da presença de Deus, ele diz, Jeremias 23 e 24: sou eu Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Todas as perguntas retóricas, e a resposta é óbvia, não podemos nos esconder. Deus, Ele é o Deus de perto e de longe, sim. Perguntas que são, a resposta, ela é fácil. Deus, Ele chama o homem para se perguntar: que Deus que eu sou? Eu sou o Deus presente em todo o lugar. Em Atos, capítulo 17, versos 24 e 28, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, entendemos que é impossível para alguém, para um pecador, estar distante, longe, escondido da presença de Deus, porque Deus é onipresente, não podemos ficar fora da sua presença, não no sentido de comunhão. O pecado nos separa da comunhão com Deus, da intimidade. O pecado nos torna inimigos de Deus, mas isso não significa que nós podemos nos esconder de Deus. Ele está presente, mesmo diante dos injustos, só que não como um pai
Porque quando você está realmente servindo e se submetendo a Ele, porque você entendeu o seu pecado e se submeteu a Cristo, você o acompanha, Ele te acompanha, Ele está presente em sua vida como um Pai amoroso. No entanto, o oposto, quando você não se submete, está vivendo em seus pecados, você está na presença de Deus, mas como esse Deus está como um juiz, acompanhando cada passo que você dá, em direção a desonrá-lo, a desobedecê-lo. Mas o que é fato é que Deus, com sua presença, Ele alcança a todos. Agora vamos para o nosso texto base, Salmo 139. Salmo 139, esse salmo, ele é como você já sabe, é o inário do povo judeu. E aqui esse salmo, ele é uma música de 4 estrofes. Nós já vimos a primeira, sobre a onisciência, do 1 ao 6, e hoje vamos ver a segunda, do 7 ao 12. Mas eu quero ler com os irmãos de 1 a 12, versos 1 a 12 do Salmo 139. Aqui temos essa segunda estrofe. Aqui o salmista contempla a onipresença de Deus. Vimos a onisciência de 1 a 6, ou seja, Deus sabe tudo, conhece tudo, todos os desdobramentos da história, todos os pensamentos e cada palavra dita e não dita, nada escapa do seu conhecimento. Do 7 em diante, ele vai começar a falar da onipresença. Veja lá, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então nós temos aqui o salmista declarando ou descrevendo a onipresença do nosso Deus. Deus, Ele está em todo lugar. Veja como o salmista descreve essa verdade de maneira bem simples, mas ao mesmo tempo de forma profunda. Deus está aonde Ele quer estar e aonde Ele deseja estar. Deus está em todo lugar. Deus está onde quer que eu esteja. Nós, pecadores, aonde você vai, Deus está lá. Não há um lugar onde Deus não possa ter acesso. Eu preencho apenas uma pequena porção de espaço. Nós temos essa limitação. Mas Deus, Ele preenche todo o espaço. Não há nada que está inacessível. Ele tem acesso a tudo. Ele está aonde eu estiver, aonde nós estamos, Deus está. Ele não se move através de nós, mas as Escrituras nos dizem que nós nos movemos nele. Nós lemos isso lá em Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos, nele nós existimos. Ele sustenta tudo com a sua presença. Ele está em todo lugar. Deus está onde quer que eu possa estar. Se eu subir aos céus, Deus está lá. Se nós formos para a sepultura, o Salmo diz, fizermos a nossa cama no abismo, não importa o quão profundo nós venhamos a chegar, a palavra de Deus diz que Ele está lá. O homem está sempre em algum lugar, e Deus está sempre em toda parte. O homem está sempre em algum lugar, nós somos limitados, mas Deus está em toda parte, e nós podemos ver a sua glória espalhada, nós temos estudado com os homens através da criação.
Através desse universo maravilhoso nós vemos a assinatura desse Deus, a presença dele. Ele transmite, né? Ele é emanente, ele está sempre emanando a sua presença de forma tão maravilhosa. E através das Escrituras nós podemos ganhar mais conhecimento do Senhor, porque ele fala de forma objetiva. Precisamos entender nossa limitação e olhar para Deus como esse ser ilimitado. Ele não pode ser preso, ele não pode ser fechado, mas ele está em todos os lugares, em toda parte. Nós vemos que, seja na glória ou no terror do inferno, no mais profundo abismo, Deus está presente. Nós temos muitas vezes a ideia popular de que o inferno, né, quando você vai para o inferno, vai ter lá um monte de demônio fazendo festa, está lá esperando ao redor do caldeirão, cair um cristão lá, né, para eles fazerem a festa, e o diabo está no trono e vai ordenar como é que vai ser feita a coisa. Mas a verdade é que o inferno não funciona assim. As Escrituras descrevem o inferno como um lugar de castigo, mesmo para os demônios. Eles vão sofrer lá. E quem sustenta o inferno e quem comanda o inferno é o próprio Deus. Ele condena este lugar de punição com a sua justiça. E talvez o pecador pode achar: eu quero ir para o inferno. Eu já ouvi frases assim de pessoas sem noção: eu quero ir para lá porque os meus amigos estão lá e Deus não está lá. Engana-se aquele que pensa que Deus não está no inferno. Se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, Deus está lá. Não há nenhum lugar que ele não tem acesso. A verdade é que ele sustenta as chamas do inferno para fazer a justiça devida sobre aqueles que não o temem, que têm andado desordenadamente, rebeldes contra o Filho. Você não pode fugir de Deus. Talvez você está aqui hoje à noite e pense assim, que Deus nunca vai te alcançar. Você sempre pode se esconder, ou um dia você vai morrer e tudo vai acabar. Mesmo na morte, você vai descobrir que Deus vai estar lá. Deus, ele está presente em todos os lugares. Por maior segurança que você possa encontrar nesse pensamento, maior encorajamento que você pode ter: eu vou fazer, eu vou viver do meu jeito e no final vai dar tudo certo, porque no inferno Deus não está lá. Deus está lá. O salmista diz isso: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Deus está nos céus. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus não está limitado. Você não pode fugir de Deus. Não importa quão seguro talvez você esteja em seu pensamento, o que as Escrituras dizem acerca de Deus é que Ele é onipresente. O lugar mais remoto, não importa onde, talvez ele use aqui a figura dos mares, o mais profundo do abismo, né, dos mares, Deus está ali. Você deve entender que no canto mais obscuro da criação, no mais profundo abismo, Deus está lá. Seu voo mais veloz que seja, para onde quer que você vá, para o mais alto que você suba, Deus vai estar lá. Esta suposta segurança, muitas vezes, que os homens têm, os pecadores têm, de que talvez a sua alma vai ser completamente destruída. Alguns pensam assim, que a morte, tudo acaba. Ela é desfeita com o verso 10 do nosso Salmo. O verso 10 diz: ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Não importa se você tenta se esconder ou acha que a morte será o fim, não é. Após a morte, haverá uma eternidade, na presença de Deus, nos céus, ou na presença de Deus, no lugar de punição, que é o lago de fogo do inferno. E se você não tem resolvido ainda essa situação, talvez você está aqui hoje e não sabe aonde vai passar a eternidade. As Escrituras podem te preparar para este dia, para este período. Somente ela pode dar o caminho para os céus. Por isso você precisa crer, conhecer o Senhor por meio da palavra. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Os versos 11 e 12, o salmista diz: as trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. E isso é natural, porque quem criou a luz? Quem criou as trevas? Não é? Deus. Ele diz em Isaías 45:7: eu formo a luz e eu crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O Senhor, Ele é soberano.
E Ele foi quem criou a luz e as trevas, e por isso a luz e as trevas não têm nenhum poder sobre Ele. Não podem encobertar dos olhos de Deus o pecador. Por mais escuro, no lugar mais escuro que você tentar se esconder, para Deus é indiferente, porque as trevas não têm poder nenhum sobre Deus, e ali Ele está. Podemos talvez pensar em fugas, na noite, no escuro, ao pecar, tentar esconder, mas Deus, com os seus olhos, com a sua presença, Ele contempla tudo e todos, cada passo, cada pensamento, Ele está presente, Ele não está limitado, Ele não pode ser ofuscado, bloqueado. Não, Deus, Ele está sempre presente. Muitas vezes nós, pecadores, nós mudamos conforme as condições do clima, Na noite é muito mais complicado para se enxergar, para ver, mas para Deus isso não vai ter nenhuma relação. Ele vê tudo muito bem, Ele está presente. Ele é o Senhor que criou as trevas e a luz. Ao olhar para esse texto, para essa verdade acerca da onipresença de Deus, nós devemos nos prostrar diante dEle, demonstrar uma atitude de humildade e buscar, irmãos, um viver santo. A onipresença de Deus deve nos levar a um viver isento, ou que se distancia, que se separa de tudo aquilo que desagrada a Deus, não só externamente, mas também internamente, em nossa mente e em nosso coração, porque Deus está presente. Ele sonda o nosso coração, a nossa mente. Nós vimos com a onisciência, Ele conhece tudo. Portanto, ao olhar para esse Deus soberano, onipresente, onisciente, nós precisamos viver de uma maneira santa, externamente, mas principalmente uma vida santa internamente. Os nossos pensamentos, nossas atitudes mais íntimas, que só Deus vê, precisam ser moldadas. Vidas limpas do pecado, vidas que se distanciam de toda e qualquer forma de pecado, de indecência, de maldade. Precisamos mudar o nosso pensamento com a palavra do Senhor, com o conhecimento de Deus. Portanto, a onipresença de Deus deve nos fazer mais santos. E lembra, Hebreus diz que a santidade sem ela, ninguém vai poder contemplar o Senhor. Por isso, a onipresença de Deus ela é tão importante, ela nos ajuda a entender que tudo aquilo aonde eu vou, o que eu vou realizar, sempre Deus está presente, Ele está contemplando, Ele está ali, pessoalmente. Portanto, devemos viver vidas santas, sabendo disso. Devemos ter temor e tremor, através das nossas ações, do nosso andar, do nosso caminhar. Como tratamos uns aos outros, como você tem andado. A onipresença de Deus tem feito você crescer em santidade, você tem se distanciado do pecado, porque você sabe que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Ele está em todo lugar, Ele não pode ser bloqueado, não pode ser enganado, porque Ele é uma testemunha ocular do seu dia a dia, toda hora, Ele é onipresente. Se você caminha em direção ao bem ou em direção ao mal, se caminha para a obediência ou para a desobediência, Ele te contempla, Ele te assiste todos os dias. Como pecadores, nós temos dificuldade em lidar com essa realidade, ou essa verdade sobre Deus, porque nós somos tão limitados, nós não temos a condição de observar alguém 24 horas, embora você tenha aí na mídia tentativas, de fazer algo assim, de acompanhar o ser humano vivendo 24 horas, vamos assistir. O pessoal se esconde, não arruma um jeitinho de se esconder? O pessoal não, Mas Deus não tem como você se esconder de Deus. Por mais engenhoso, por mais inventivo que você venha a ser, Deus vai sempre estar presente, Ele vai te achar, Ele vai estar lá, contemplando a sua atitude e sua ação. Nós, como eu disse, somos limitados. Um exemplo dessa limitação, um outro exemplo é quando você tem filhos pequenos e chega na fase da escola. Não sei se você já teve essa experiência, eu acho que a maioria aqui, as mães talvez,
chega ali, uns 4 aninhos, precisa deixar no prezinho, né? Algumas estão chegando aí, a criança vai chegar e vai passar por isso. Como é difícil para os pais, né? Ter que deixar o filho, eu lembro da Laís, depois o Luiz, agora a Larissa, e você não saber como a criança vai ser tratada. Todo aquele desafio, aquela novidade de vida, e você pensa, puxa, queria ser onipresente, né? Para poder estar lá, presente, acompanhando meus filhos, minha filha, ou seu filho, e poder estar lá para ampará-lo, para auxiliá-lo naquele momento tão difícil da vida dele, aquela novidade, aquele desafio tão grande, que é os primeiros dias na escola com essa idade, né? Mas como pais nós gostaríamos, mas nós não somos, e nós então sofremos. Cada filho reage de um jeito, alguns gostam de ir, outros vão chorar até se acostumar, mas nós sofremos porque não temos a onipresença, somos limitados. Mas Deus, como nós vemos e temos aprendido, Ele é onipresente. Mas ao pensar nisso, a refletir sobre a onipresença de Deus em relação aos nossos filhos, eu quero lembrar os irmãos de que a onipresença de Deus não foi, vamos dizer assim, Deus, por meio da onipresença, mesmo sendo onipresente, Ele não poupou o seu único filho de sofrer, de ser encarnado, né? Ele assistiu o nascimento do seu Filho Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo na manjedoura. Deus o Pai contemplou esse nascimento humilde. Deus o Pai, mesmo onipresente, Ele contemplou o crescimento de Jesus Cristo, acompanhou o ministério de Jesus Cristo, Ele acompanhou a prisão injusta do seu filho. Quando eles o pegaram, na verdade nós aprendemos já que ele se entregou, né? Cristo se entrega àqueles fariseus, àqueles soldados romanos. Deus estava onipresente, Ele estava ali, não mudou nada, mas Ele não agiu, mas Ele permitiu, Ele foi deixando, e Ele foi assistindo aqueles homens levarem o seu filho, o seu único filho, para aquele julgamento horrível, aonde cuspiram, bateram, blasfemaram contra Ele, que culminou então em um caminho de morte, caminhando para o Gólgota, o Pai onipresente sempre assistindo o sofrimento, a crueldade com que os homens tratavam. O Pai estava presente na prisão, no desenvolver do julgamento e no caminho para o Calvário. E mesmo quando chegaram ao Gólgota, quando ergueram Ele no madeiro maldito, o Pai ouviu o clamor de seu filho. O Pai estava presente ali e ouviu: Deus meu, por que me desamparaste? O Deus onipresente assistiu todo aquele julgamento, todo aquele sofrimento do seu filho, e Ele se manteve passivo, aparentemente passivo. Porque Deus, com a sua onipresença, com a sua onisciência, com a sua onipotência, não poupou o seu único filho? E a resposta a essa pergunta, irmãos e amigos, expressa para nós toda a beleza e glória do Evangelho. Nessa resposta encontramos o motivo pelo qual nós estamos aqui. Porque o Pai, sendo onipresente, estando ali, vendo toda aquela injustiça com o seu filho, não agiu. A razão foi porque, apesar dele acompanhar seu filho em toda essa jornada, seu nascimento, crescimento, ministério e a morte, Ele não poupou o seu próprio filho, para que nós, eu e você, hoje, fôssemos poupados da sua ira. Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, como pagamento por nossos pecados, para a nossa salvação. O Filho foi desamparado para que eu e você encontrássemos o amparo do Pai. Romanos, capítulo 5, verso 15, Paulo diz: mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, que foi a ofensa de Adão lá no Éden, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Que homem? Jesus Cristo.
foram abundantes sobre muitos. Hoje, podemos desfrutar da presença de Deus, do amparo do Pai, esse Pai amoroso, cuidadoso, que nos ouve em nosso clamor, porque um dia Ele entregou o seu Filho, mesmo sendo onipresente, onisciente, onipotente, Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar. O clamor do Filho não foi atendido, para que o meu clamor, o seu clamor, fosse respondido pelo Pai, atendido pelo Pai. Mais tarde, após a ressurreição, Jesus Cristo, já com os discípulos, já naquela fase onde Ele está para ascender, subir aos céus, em Mateus 28:20, Ele diz: ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Deus é onipresente, o Filho é Deus, e Ele pagou o preço para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa presença diária. Ele está conosco todos os dias. Precisamos viver vidas santas, para a glória desse Deus tão maravilhoso, tão generoso, que pagou o alto preço, dando o seu único Filho na cruz do Calvário. Estando ali presente, Ele abriu mão do seu Filho precioso, para que por meio do sangue do seu Filho, do Cordeiro que tira o pecado, hoje nós pudéssemos provar de tão grande salvação. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a glória do nosso Deus, é a graça magnífica que nós encontramos nessa mensagem que anunciamos, que ouvimos, desfrutamos e temos que anunciar a outros. Devemos agradecer a Deus a cada instante, irmãos, por tão grande salvação. Esse Deus que é onipresente, Ele entregou o seu Filho, Ele acompanhou tudo acerca do seu Filho, mas Ele não poupou o seu Filho para nos poupar. Por isso precisamos viver vidas santas, precisamos reconhecer nossas limitações. Somos pequenos, somos fracos, e principalmente a nossa limitação espiritual, porque muitas vezes, mesmo sabendo que esse Deus presente, onipresente, está em todo canto, em todo momento acompanhando cada um de nós, ainda assim, sabendo disto, nós pecamos, nós caímos, nós desobedecemos, nós falhamos, nós desonramos o nome do Pai, e o pior, não confessamos. Muitas vezes somos como crianças tentando esconder o mal feito, não é? Tentamos dar desculpas para o nosso pecado, tentamos ocultar de Deus o nosso pecado, mesmo sabendo que Ele é uma testemunha ocular, Ele estava presente, Ele viu. Não tem como se esconder de Deus, não tem como dar desculpas a Deus. Não adianta fingir, fugir. Se subo aos céus, lá estás. Se faço no mais profundo abismo a minha cama, lá tu estás também. Não há como escapar desse Deus onipresente. E por mais que saibamos disso, ainda tentamos viver assim. Por isso precisamos reconhecer nossa limitação espiritual. E somente debaixo da graça dEle, dependendo da graça dEle, nós podemos ter forças para engolir o nosso orgulho, através do mérito que Cristo nos dá, através da justiça que Ele põe sobre nós. Somente por meio da obra que Cristo realizou, nós podemos chegar na presença de Deus de forma humilde e confessar os nossos pecados. Ele está conosco e, portanto, não adianta tentar enganar. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, não se engane tentando enganar o seu Pai. Se você é um salvo em Jesus Cristo e tem vivido em pecado e está tentando dar desculpas, não se engane. Esse Deus não pode ser enganado, Ele é onipresente. Pelo contrário, arrependa-se, confesse o seu pecado, confesse diante dEle, diante do Pai. Lembre-se que Ele é um Pai amoroso, que está pronto a te ouvir e a perdoar os seus pecados e a te restaurar. Mas se você permanecer com o coração endurecido, com dura cerviz, você mostra com isso que talvez nem mesmo entendeu a graça do Evangelho. A morte de Cristo, o sacrifício que o Pai faz ao entregar o seu Filho no seu lugar, você não compreendeu.
Você ainda não apreciou a beleza do Evangelho. Essa salvação ainda não faz sentido para você. Por isso você não se arrepende, você está endurecido. O primeiro passo para que você possa confessar os seus pecados é entender que você está caminhando para longe de Deus, no sentido de enfrentar a condenação de Deus. Lembra? Ele é onipresente. Esse longe de Deus se refere à falta de comunhão. Você vai estar na presença de Deus não como um pai, mas como um juiz justo que vai condenar você, que vai te lançar naquele lugar de juízo eterno. Portanto, esta noite, se você ainda não creu, o meu convite a você é: arrependa-se, porque desse Deus que as Escrituras nos apresentam, você não pode escapar. Talvez você tenha tentado se enganar, mas acorde, desperte hoje. Deus é onipresente, Ele é onisciente e Ele sabe tudo a seu respeito. Por isso, arrependa-se, confesse-o, lembre-se do sacrifício que Ele realizou no Calvário. Foi para dar acesso a você ao perdão, à justiça de Cristo. Portanto, arrependa-se. Se você já é um salvo, que nós possamos, como igreja, se você já tem se submetido ao Evangelho, entendido que Cristo é o seu Salvador, lembre-se, Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele pagou o alto preço para poder nos acompanhar. Não desanime em sua jornada. Talvez os pecados vão pesando. Lembre-se, eu preciso confessar. Deus sabe, Ele quer que eu confesse. Confesse, seja restaurado pela graça que emana da cruz de Cristo. Não se cale, não se esconda, não finja, mas confesse, para que você possa estar vivendo de fato uma vida santa, para a glória e honra desse nosso Deus, que é um Deus onipresente. Portanto, amigos e irmãos, se você está aqui hoje à noite e ainda não entendeu a seriedade que é viver no pecado, vivendo sem comunhão com Deus, você está caminhando para se encontrar. Na verdade, você está na presença desse juiz que te condenará em breve. Portanto, arrependa-se agora. Se você já creu, não deixe a sua vida, não negligencie a sua vida de santidade. Caminhe em santidade na presença do Senhor. Confesse seus pecados, para que Ele seja honrado e glorificado, e assim possa te usar neste mundo que vivemos. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por sua misericórdia, agradecemos, Senhor, por sua palavra. Pai, nós reconhecemos que somos limitados, podemos ocupar apenas um pequeno espaço neste mundo, mas reconhecemos que o Senhor é o Deus onipresente, que está em todos os lugares. Nós nos movemos em Ti, Senhor, nós vivemos em Ti. Que o nosso coração, a nossa mente possa ganhar a dimensão desse ensino e viver vidas de santidade, Senhor. Nos ajuda a viver vida contrita na Sua presença. Nos ajuda, Senhor, a negar, a dizer não aos pecados, a confessar os pecados já praticados. Pai, eu rogo ao Senhor por aqueles que ainda não creram, talvez nem podem ver as consequências terríveis que o pecado tem trazido. Que o Senhor abra o entendimento, os olhos dessas almas, dessas pessoas, Senhor, que eles possam contemplar o seu pecado e correr para o seu Filho. Entender que aquela cruz era para eles, mas o Senhor tomou o lugar na cruz. E por causa da sua morte, nós podemos ter vida. Todo pecador pode crer e viver. Se há alguém aqui que ainda não creu e ainda está morto em seus delitos e pecados, que o Senhor possa salvar. Essa é a nossa oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos.